Olá, galerinha do sexto ano. E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estou gostando da interação, da participação de vocês em todas as atividades. Continuem com esse foco, certo? Isso é muito importante. Estudem bastante, participem de todas as aulas. Continuem dando o like, fazendo os comentários, colocando seu nome no comentário e respondendo todas as atividades. A nossa aula de hoje é sobre a deriva continental e as placas tectônicas. Então, onde é que vocês vão encontrar esse assunto? Na página 59, certo? Do livro de vocês, aí o capítulo 5. Então, página 59. Podem ir pegando material, lápis, caneta, tudo certinho para vocês irem acompanhando a aula. Então, eu tenho aqui, né, uma imagem que retrata, né, um pouquinho como aconteceu, né, toda essa questão da separação dos continentes. Então, nós vamos estudar um pouquinho agora sobre a deriva continental. Então, os continentes já estiveram unidos? Eles já estiveram juntinhos? Sim ou não? O que é que vocês sabem sobre isso? Vocês vão ver a partir de agora, certo? Então, Alfred Wegener, ele nasceu em Berlim, foi astrônomo e professor universitário de meteorologia e geofísica na Áustria. Expôs na sua obra a origem dos continentes e oceanos, a teoria da deriva continental. Morreu numa expedição à Groenlândia. Então, ele, né, foi o principal pesquisador, né, de toda essa teoria da deriva continental. Então, ele formulou a teoria da deriva continental, segundo o qual os continentes se movimentavam através do globo terrestre. Então, como eu já falei, né, ele aí é o autor dessa deriva, certo, continental. E vocês vão estudar agora e perceber, né, como tudo aconteceu. Segundo esta teoria, teria existido um supercontinente. Ele chamava-se Pangeia, ele era o nome do supercontinente, rodeado por um único oceano, que se chamou Pantalassa. Então, a teoria, né, dizia que os continentes eram todos juntinhos, ele era um único, né, era o supercontinente. Observem aí na imagem, vocês, né, bem claro que era todo um corpo terrestre aí bem enorme, que por isso que ele chamava supercontinente. Inicialmente, a Pangeia fragmentou-se em 2 continentes. Um, Laurásia, e o outro, Gondwana. Então, a Laurásia, ela ficava em que parte, professora? Observem aí no mapa. Então, vocês observam aí a Laurásia, ela fica na parte norte. A Gondwana, na parte sul. Então, inicialmente, né, existia a Pangeia. Depois, a Pangeia se fragmenta em 2 continentes, a Laurásia ao norte, a Gondwana ao sul. Se vocês observarem aí no mapa, certo? Para ficar mais claro. Os 2 continentes continuaram a fragmentar-se, originando continentes de menores dimensões, que iam se movimentando à deriva. Ao longo do tempo, eles ficaram na posição que apresenta atualmente. Então, vocês observaram, né, no slide anterior, nas imagens anteriores, e primeiro ele inicia com a Pangeia, depois ele fragmenta, forma 2 continentes, e aí ao passar, né, ao longo do tempo, eles vão, né, se apresentando, né, eles vão se afastando e se apresentando em outro formato. Olha aí no período Jurássico, né, 135 milhões de anos, no período Cretáceo, aí vocês já observam uma evolução, já uma grande separação, né, dessas massas continentais. E atualmente, né, nós observamos o quê? A divisão aí, certo? Dos continentes. Então, essa é a teoria, né, da deriva continental. Aí existem vários argumentos, né, que apoiam a teoria da deriva continental, que são argumentos morfológicos, paleontológicos, paleoclimáticos e litológicos. Vocês vão estudar cada um agora. Preste bem atenção, certo? Argumentos morfológicos.
Então, contorno das costas do continente, separado por oceano, que parecem poder encaixar como peça de um puzzle. Então, parece um quebra-cabeça. Observe a imagem, né? Esse é o argumento morfológico. Morfológico é o quê? O relevo, certo? Então, aí vocês observam que os tipos de relevo, a existência aí, eles parecem que são um quebra-cabeça, né? Por exemplo, o continente africano com a parte da América do Sul. Eles se encaixam perfeitamente. Olha a imagem das crianças segurando, né? Fazendo uma demonstração, segurando cada parte, né? Cada continente, para, na prática mesmo, para fazer o teste, para ver se eles se encaixam. E observem, né, que eles realmente se encaixam. Então, esses são os argumentos morfológicos. Aí nós temos argumentos paleontológicos, é a questão de quê? Dos fósseis, certo? Então, os especialistas, eles fazem vários estudos de fósseis. Aparecimento de fósseis e organismos idênticos em zonas continentais, hoje separadas por largos oceanos. Então, por exemplo, como eu estava falando para vocês, a América do Sul e o continente africano, eles não têm um formato que eles se encaixam, parecendo um quebra-cabeça? Então, estudos realizados observaram que existem fósseis idênticos nessas zonas de encaixe. Então, é outro argumento, né, que se fortalece, né, para que realmente todos os especialistas acreditam que o quê? Que os continentes eles eram realmente todos unidos, juntinhos. Então, observem aí os animais, né, as espécies dos fósseis que foram encontrados, animais e vegetais. Então, continuando, né, nós temos aqui os argumentos paleontológicos, como eu já tinha falado no slide passado. Então, observem aí as cores, certo? Então, vocês observem aí a cor laranja, aí do lado esquerdo de vocês, do mapa aí, tem América e África. E observem que ele aponta para um tipo de animal, né? Então, um réptil, que era parecido com um mamífero. Então, eles colocam que nos dois continentes, né, existiam esse tipo de réptil. Essa parte verde é esse Globopteris, que é a planta fóssil do Paleozoico. Então, observem, certo, que esses argumentos paleontológicos têm realmente, né, um significado. Então, os tipos de animais existentes, né, nos continentes, alguns tipos de animais eles eram iguais. Então, por isso que esses argumentos paleontológicos eles se fortalecem, certo? Então, com os continentes unidos, os animais tinham como circular em todo esse território, certo? Então, por essa existência desses fósseis, que os paleontólogos, eles fazem os estudos e eles realmente fortalecem essa teoria. Entenderam? Então, aqui nós temos argumentos paleontoclimáticos. Então, paleontoclimático fala sobre o quê? O clima, certo? É uma ciência que estuda antigos climas da Terra, vestígios de glaciares em regiões com climas onde não é normal a sua existência. Então, observem aí, certa partezinha que tem aí no mapa branco. Então, eles colocam, né, que esses argumentos climáticos é o quê? A existência de quê? De glaciais, né, de zonas polares. Então, por exemplo, aí observem no continente africano, né, eles, nessa teoria, né, como que o continente era africano, ele era, nessa parte aí do sul, ele era o quê? Região glacial. Então, nesse período dos continentes unidos, certo? Então, a partezinha sul-americana, parte sul aí do nosso continente americano, tinha uma partezinha que era zonas glaciais, continente africano também, uma partezinha da Índia, uma parte da Austrália. Com a separação dos continentes, essas regiões foram perdendo, né? O gelo foi derretendo, milhares de anos foram passando e essas situações foram se modificando. Mas,
certo? O Alfred Wegener, o estudo que ele fez da teoria da deriva dos continentes, ele reafirma, né, que existe todas esses fatores, né? Vocês observam aí, paleontólogos, paleontoclimates, morfológicos, que se fortalecem e se confirmam, né, a deriva dos continentes. Argumentos paleontoclimáticos, nós vamos continuando. A distribuição atual das evidências glaciares há 3.000 anos, ou 300 mil anos, simulação de como os glaciares estariam dispostos numa calota polar, no hemisfério sul, se os continentes estivessem juntos. Então, observem o primeiro mapa, como era, certo, essa distribuição dessas regiões polares. Se fosse hoje, né, atualmente, se atualmente elas continuassem, essas regiões congeladas, né? Mas como eu falei, lembrem que quando aconteceu o afastamento, a separação dos continentes, essas regiões elas foram, né, derretendo, as zonas polares foram derretendo, o gelo foi derretendo, e as regiões, né, foram se tornando com outros tipos de clima, certo? E aí, observem no mapa abaixo, ele coloca se, uma simulação. Se os continentes ainda fossem todos unidos, só para vocês terem uma ideia de como poderia estar, né, o formato, né, de como as regiões aí, como os continentes estariam, né, com essas zonas polares. Entenderam? Bem fácil. Argumentos litológicos. Aí nós vamos falar de quê? De rochas. Então, a presença de rochas do mesmo tipo e da mesma idade em diferentes continentes, em locais hoje separados. Então, mais uma vez, né, eu reforço aquela ideia do quebra-cabeça. Observe aí, né, que o mapa mundi, olha, a América do Sul se encaixa perfeitamente aí no continente africano. Então, observem as cores, né, a idade das rochas. E aí nós temos a partezinha amarelinha, que encaixa no continente da América do Sul, que encaixa com o continente africano. Uma parte sulzinha, sul, aí da América do Sul, né, com a outra parte sul da África, se encaixa no verde, né? Então, mais um argumento, certo? Que fortalece a teoria da deriva dos continentes. Aquela teoria que... Qual é a teoria, professora? Chega! Vamos dizer aí, vamos reforçar a teoria que os continentes, eles eram todos juntos, certo? Que eles eram todos unidos. E aí, nossa aula fica por aqui. Eu trouxe essa imagem que eu achei bem engraçadinha, né, daquele filme, que é a Era do Gelo, né? Eu acredito que vocês já assistiram bastante, né, sobre toda aquela... E tem muita coisa boa nesse filme, A Era do Gelo, né? Muita coisa interessante que realmente nós estamos vivendo no nosso dia, o derretimento das geleiras, mas nós vamos ver esse assunto mais na frente, certo? Então, minha mensagem de toda a aula é: fiquem em casa, se cuidem, né? Façam todas as atividades. Esse é o meu conselho neste momento de pandemia. Valorizem, né, as aulas que vocês estão tendo. Imaginem quantos alunos doidam para ter uma aula, para ter o acesso e não tem. Entende? Então, eu espero que vocês estejam gostando. Deixe o like, coloque o comentário aí, certo, na descrição. E compartilhem com seus colegas, com seus familiares. Isso é muito bom. Fiquem com Deus. Um cheiro, forte abraço da professora Isana. E lembrete, lembrem de fazer a atividade que vai estar aí na descrição do vídeo, certo? Um forte abraço, tchau, tchau. Fique em casa.